Olá, pessoal. Então, vamos aqui à nossa última aula assíncrona, tá? Lembrando que esse material cai na prova, então está sendo gravado com antecedência para vocês tirarem as dúvidas, ok? E a gente vai ter esse tempo em sala de aula também. Então, nessa último material, vocês vão ver aí que são os indicadores. Lembra que eu falei dos KPIs, indicadores chaves? Então, a gente vai falar de controle. Esse material, se a gente dá sequência agora no raciocínio lógico, a gente vai falar de gestão de processos, gestão de qualidade, tá? E eu espero que eu esteja com vocês lá para a gente continuar essa conversa, ok? Vamos pegar daqui para a gente dar continuidade, porque aqui a gente pode falar de Ishikawa, Pareto, Kanban, 5S, aprofundados do 5S, por aí vai, tá bom? Então, a gente vai falar de processo. Já é a base da gestão de processo e gestão de qualidade. As duas disciplinas, a base é isso aqui. Então, vamos lá, que agora a gente vai falar sobre a situação de interpretar, né, o que é esses dados de controle para a gente ter uma tomada de decisão mais eficiente. Então, qual que é o termômetro da operação? Né? Aonde falta de controle sangra. E o negócio, o que acontece? Então, a gente precisa tratar isso de forma estritamente técnica. Aí, então, e ela é aplicada à realidade prática dentro da cadeia de suprimentos, né, do centro dos CDs aí. Muitos gestores, né, cometem erro grave de confundir uma operação barulhenta, né, com todo mundo correndo nas docas, com uma operação sendo eficiente. E não funciona assim. Correria e suor, sem controles, são sintomas de desorganização. Sem esse mecanismo, né, de controle, desvios silenciosos podem ocorrer no armazém todos os dias. E aí, que tipo, né? O tempo de carregar, que tipo de desvio? O tempo de carregamento aumenta 10 minutos por caminhão. O índice de avaria de armazenagem cresce 2%. E no final da conta, ao final do mês, essa conta chega, tá? Na forma de fretes de emergência, multas por atraso. Então, é isso, né? Faço uma pergunta a vocês. Aonde falta a gestão e a ausência do controle aparece de forma mais gritante no dia a dia operacional? Parece aquela primeira pergunta, né, na nossa primeira aula virtual, mas não é. E aí, ó, a gente olha para essa situação aqui, ó, aonde que a gente sente que a empresa está nas escuras, tá? Então, eu, como gestor gestor de informação, eu posso fazer esse tipo de reflexão aonde eu trabalho hoje e trazer esses dados para a gente fazer uma análise aqui na sala de aula, mesmo de forma virtual. Então, lembra que a gente precisa de ter esse comportamento proativo diante da situação. Então, pense nesses dados dentro da sua empresa local para vocês analisarem evidências e trazer uma possível solução, né, uma hipótese de solução para um gargalo de forma mais rápida. Então, é um treino para a vida real. E aí eu coloquei aí as situações, então, eu coloquei o prazo e custos, erros de retrabalho, a ilusão operacional, para vocês pensarem de forma mais científica, né, de forma mais reflexiva diante de um comportamento gestor. Bom, então, um conceito-chave é o ciclo de controle logístico. E aí, dentro desse ciclo de controle logístico, ele é composto por 4 situações, né? Padrão, medição, comparação e ação. Então, tudo começa com o estabelecimento de padrão. Faz padronizar, né? Então, se não tem um padrão estabelecido, você não tem controle. E se a gente, com isso, se não tem o controle, vai se desdobrando, porque a gente não tem com o que comparar. Então, na logística, o padrão é o meu CLA, né? É o seu procedimento operacional padrão. Então, é o POP, né? A gente precisa entender, por exemplo, vou pegar um exemplo. O padrão da empresa é descarregar uma carreta baú e um recebimento em exatamente 2 horas. Eu coloquei um padrão. Então, em 2 horas, eu descarrego e reabasteço um caminhão baú. Então, a segunda etapa aí que a gente vai falar de medir, então, esse padrão é a expectativa. Medir é a realidade, né, como contar no slide aí. Porque esse medir, a gente pode monitorar. Então, por exemplo, o líder monitora no relógio, tá? Bipa a entrada do veículo no pátio, e o encerramento da conferência por WMS.
o sistema registra o dado real. Então, dentro do campo da medição, eu vou ter um dado real para saber se que aquilo lá realmente está sendo, se a minha expectativa está sendo atendida. Passa a ser minha realidade. A terceira etapa, que é o comparar, é se o dado real, que está vindo proveniente lá da realidade, está vindo do lado, tá proveniente do registro real dentro do sistema, tá? Se esse dado real indicou a carreta, indicou, por exemplo, que a carreta levou 3 horas e 15 minutos para ser liberada. O que você faz essa subtração e encontra o seu desvio de 1 hora e 15 além do padrão. Então, na quarta, já encontrei o desvio. Na quarta, eu vou agir para a correção. O gestor, então, a gente, como gestor, a gente não deve olhar esse desvio e simplesmente aceitar isso de forma natural e romantizada. Tá? A gente precisa descobrir o que faltou do operador, o que faltou na operação, no processo. O operador da empilhadeira faltou, o coletor falhou, tá? A carga veio despaletizada e seguir corretamente, para a gente agir corretamente na rota. E aí acontece, eu corrigir isso e não deixar se repetir. Então, esse ciclo aplica-se em qualquer etapa, né? Então, seja do recebimento ao transporte, e aí a gente precisa dar visibilidade a esse ciclo utilizando os KPIs logísticos, tá? Que a gente vai ver logo agora, tá? Então, no próximo slide, como vocês estão com o material na mão, esses KPIs logísticos, né? Então, tem aí alguns, ó. On time in full, que a gente já falou várias vezes em sala de aula, acurácia de inventário, que a gente falou no início do semestre, taxas de avaria, que a gente já vem falando em algumas aulas, o lead time e o fato, né, ali que a gente está pensando administrativo. Então, dando sequência para a gente consolidar essas medições, tá? Através de KPIs logísticos, que são esses indicadores-chave de desempenho, eles são um painel de controle para o gestor. Tá? Então, dirigir um armazém sem KPI é o mesmo que dirigir um carro em uma estrada escura com o velocímetro e os faróis todos quebrados. O que pode acontecer? Tá? Então, em nível como gestores, né, aqui vocês são informação, a gente precisa entender que esses 4 itens, né, esses 4 indicadores, on time in full, acurácia, taxa avarias e o lead time, tá? Se a gente pegar o primeiro, on time in full, vamos lá, tá? Ele é cruel porque ele é cirúrgico, tá? Você entregou 99 caixas corretas e o pedido era 100. Então, se entregou 100 caixas, por exemplo, né, o pedido era 100. Ou se entregou 100 caixas em 10 minutos de atraso, né, o seu on time in full, o seu OTIF, para esse pedido é 0. Por quê? Porque ele mede a perfeição da entrega. Então, o segundo, né, que é essa acurácia do inventário, o WMS diz que existem 50 unidades do produto X, dando um exemplo aqui, né? 50 do produto X na posição A. E você vai até lá e fisicamente, e conta fisicamente. Então, se tiver 50, ok. Se tiver 49, seu indicador de acurácia cai. Então, aponta furos no estoque, e geram atraso na separação. Então, temos ainda a taxa de avaria, né? E o lead time aí. Então, se a gente, como uma premissa, você pode ver que uma coisa vai puxando a outra para a gente ver se está tudo fluindo mesmo. Então, a gente tem que ter uma premissa como gestor. Quando a operação não mede esses indicadores, e eu estou falando de 4 aqui, hein? Só dei exemplo de 2. De 4, tá? A equipe tende a discutir essas opiniões em reuniões no fim de turno. Tá? O supervisor diz, por exemplo, acho que fomos bem hoje. O gerente responde, acho que fomos mal. Por quê? Porque o gerente tem dados. Tá? Quando introduzimos um KPI, a opinião morre, porque a evidência assume o controle. A evidência é um dado. E esse dado diz, a nossa acurácia caiu 92%, precisamos corrigir. Tá? E essa correção leva à noção que a gente tem que trabalhar com pensamento corretivo e preventivo desde já. Mas, se eu tenho um comportamento preditivo, é lógico que quando eu tenho, meu OTIF vai estar 100%, 100%, ó, desculpa,
minha acurácia, ela vai estar 100%, né? Então, assim, a gente tem que enxergar essa situação, tá? Então, por isso, o nosso próximo conceito-chave é essa ação corretiva e ação preventiva, ok? Lembrando, se eu for preditivo, eu tenho um pensamento mais antecipado que a prevenção. Então, com os dados em mão do desvio, né, o gestor de logística precisa saber diferenciar o tipo de intervenção. Ela é uma ação corretiva ou uma ação preventiva? Tá? Vamos pegar aqui. Vamos pensar lá no desvio que a gente viu aí no slide anterior. Uma ação corretiva, ela é cirúrgica e reativa, tá? Mas tem um alto valor estrutural. O problema aconteceu. Vou lá, estou vendo aí ó, no slide, o problema aconteceu, o indicador apontou um erro. Então, descobrimos que o nosso índice de devolução estourou porque a expedição trocou as etiquetas de 2 cargas de transporte. Qual é a ação corretiva aqui? Não dar bronca no operador, analisar o processo, descobrir que a etiquetagem manual induz ao erro, instalar um validador sistêmico, né, com um coletor de dados que impede esse carregamento se a etiqueta estiver errada, e você elimina a causa raiz, para garantir um erro que nunca mais vai se repetir. Qual é a ação preventiva e aí proativa? Tá? Não é reativa, é proativa, que antecipa o caos. Você olha para o histórico da empresa, sabe que no mês de dezembro o volume dobra. Então, preventivamente, você revisa os motores de esteira, recalibra as balanças de checagem de outubro, age antes do desvio nascer. Então, a regra de ouro que a gente precisa saber que, por exemplo, que a gente precisa carregar para a nossa carreira, né, como gestor em logística, toda ação corretiva que funciona deve obrigatoriamente se desdobrar em atualização e no registro de um novo padrão, porque isso incorpora a cultura operacional. Se você não resolver o problema mudando o processo, o POP antigo morre. Há necessidade de um POP novo, tá? Com a função de blindar a operação. E aí o que acontece? A gente precisa enxergar isso eu pus aqui uma situação que foi um caso real, para a gente ver como está essa dinâmica. Então, isso aqui é um caso real, tá? Então, o cenário, um operador logístico de grande porte observa que os seus indicadores do TIF despenca de 96% para 84% no intervalo de 3 semanas. Então, nessa situação que esse indicador, né, ele viu aí o seu TIF global em queda livre, tá? Em 3 semanas, estou falando lá, 20 dias, praticamente, tá? Se a gente tirar o tempo de, como chama? De descanso, né? Uns 20 dias, né? Quais são os sintomas visíveis quando você enxerga, quando você chega para trabalhar nesse armazém aí, tá? Então, uma fila imensa de carretas na rodovia travando o portão de entrada, motoristas externos, né, ali batendo boca com a guarita de segurança, por causa de demora de docas totalmente obstruída, pallets prontos que simplesmente não conseguem ser embarcados, o caos físico está instalado. A gente já viu várias vezes na internet aí, os motores externos extremamente chateados, derrubando a carga no pátio, porque não conseguiu fazer a operação, terminar a operação. Então, se aprofundar no diagnóstico das causas, o gestor descobre o seguinte: a empresa não tem uma política de agendamento de janela de descarregamento. Isso. As transportadoras enviam os caminhões na hora que querem. E aí, adivinha o que acontece, né? Então, todos chegam juntos às 5 da tarde. Para piorar, quando o caminhão encosta na doca, que isso é, né, visível, o conferente nota que a porta do baú está quebrada, ou o assoalho está danificado, impedindo, nesse caso, que a entrada da paleteira, né, de forma segura. Por consequência de tudo isso, gente, é muito desastroso enxergar. O custo explode, o custo diário, né, explode, os caminhoneiros, deixar o caminhoneiro retido ali. Os estoques sofreram retrabalho por movimentação interna para desobstruir o corredor,
fica ainda... E o pior de tudo, a indústrias parceiras ligando de forma assim, os seus clientes ligando de forma desesperada para receber o produto, ameaçando quebrar o contrato com você, porque a matéria-prima não chegou na hora, no ponto final. Lembra do OTIF? Caindo? Então, como resolver essa crise? Vamos pensar de forma administrativa? Vamos pegar esse mesmo exemplo e pensar em 3 perguntas básicas, como a gente vem fazendo, né? Então, qual a etapa do processo administrativo está falhando aí? Qual que ele falhou? Tá? Aqui houve uma quebra evidente do controle. Lembrando que a gente está falando de liderança nessas 3 últimas aulas. A empresa aceitava passivamente a desorganização do fluxo de veículos externo por uma falta de mecanismo de triagem. A barreira padrão aqui nesse caso é na entrada da fábrica. Então, criou-se aí um fluxo de veículos externo que não condiz com o que acontece internamente. Então, essa é a etapa do processo de administração que falhou. A falta de monitoramento preditivo e na padronização das interfaces com as transportadoras externas. Que evidência de dados confirma esse problema? Olha aí, o KPI, tá? Então, quando puxamos o relatório do sistema, descobrimos que o lead time da dock explodiu, saltando de 45 minutos, que era aceitável, para 4 horas e 10 minutos, por exemplo, de retenção ali do veículo na dock. Outro dado que se revela nesses relatórios, nesse caso aqui, as docas passavam manhãs vazias, operando com 75% de ociosidade, e ficavam sobrecarregados no final da tarde. Lembra que os caminhões chegam às 5 da tarde? Então, os números escancaram aí o diagnóstico. O problema é a falta de balanceamento de fluxo. Lembra a janela de descarregamento? Não há. E a terceira, uma ação simples e corretiva que resolve o risco para a semana, que pode ser aplicado no dia seguinte. Tá? Então, de curto prazo, primeiro, criar um sistema simples, né, sem custo, né, de janela de carregamento, usando uma planilha de nuvem compartilhada com as transportadoras. Tá? Cada empresa ganha um relatório fixo ao longo do dia, e aí distribuindo o volume, eliminando a ociosidade da manhã. Ótimo. Então, consigo fazer aquela ociosidade de 75% despencar. Segundo, aí a gente tem um checklist, né, de entrada da guarita. Então, o vigilante só permite a entrada das carretas se passar por uma inspeção visual básica, né, de segurança de 2 minutos. E o terceiro, a gente montar um painel físico, né, de gestão, à vista, né, gestão à vista, assim, das docas, né, que a equipe sabe exatamente qual veículo está no horário, qual que está atrasado, né, aí muda um pouco o processo, mas o controle do desvio, e restabelece o padrão, porque toda a equipe está avisada de que temos um caminhão atrasado, e aí o caminhão que está ali não era, o caminhão seguinte já está lá, e a gente consegue corrigir o processo, deixando a vaga livre dentro lá dentro ali da armazenagem, para a gente deixar tudo depois, mesmo chegando atrasado, a gente saber como comportar esse estoque, tá? Então, a gente precisa enxergar isso dentro de um controle, tá? Porque nós somos gestores de informação. Bom, mão na massa, nosso último mão na massa, tá? Vai falar e essa é uma atividade síncrona, né? Então, o desafio técnico dessa semana é realizar uma simulação completa de auditoria de processo. Então, aqui, eu coloquei aí, para vocês escolherem aí um processo crítico, né? Dentro da logística, recebimento, armazenagem, pique, expedição ou logística reversa. Daí, vocês podem escolher qualquer um deles, tá? E aí, por ser a conferência, por exemplo, vocês escolheram lá de sua preferência. Pode ser, vou dar um exemplo aqui, tá? O de recebimento. A gente precisa entender, então, 3 pontos fundamentais que vocês vão ter que colocar lá no debate, tá? Então, qual é o padrão esperado daquela atividade? Descreva, né? Então, e descreva um cenário desse desvio crítico. Então, qual é o padrão? Realidade, o que a gente espera, o que estava tendo desvio crítico, que você identificou como gestor. Ok? Dentro disso, você vai conectar esse desvio a um respectivo KPI, que a gente está falando desde muitas aulas. E a gente vai explicar como esse prejuízo, né, quais os prejuízos reais que essa falha causou
em custos internos, em experiência do cliente na ponta final. Então, justificando o KPI lá, um indicador estranho, ruim, né? Vamos falar assim, e qual é o desdobramento desse KPI. E aí vocês vão, onde eu quero que vocês cheguem, é a ação corretiva de curto prazo para um padrão detalhe, né? Que será a cara do novo POP, tá? Revisado, tá? Para registrar, e assim a gente vai travar o processo de blindar a equipe. Então, surgiu um novo processo, um novo POP, tá certo? Eu quero que vocês façam essas análises utilizando as terminologias agora técnicas, e olha que até agora a gente pôs muita palavra, vocabulário novo, técnico, e vocês têm que usar seu vocabulário, tá bom? E aí a gente vai discutir isso em sala de aula, tá bom? Fica aí o nosso final, o nosso encerramento, e eu quero falar um negócio para vocês. Acredito que vocês realmente, depois de tudo isso, estão prontos para agir criticamente a partir de amanhã, né? Porque hoje ainda está tendo aula, então a partir de amanhã vocês estarão prontos para agir no mercado de forma mais crítica e reflexiva, de forma mais pontual, trazendo um resultado muito mais específico. Um beijão no coração de todos. Terminamos aqui nossa disciplina, que é Fundamentos Administrativos, mas com foco dentro da logística. Mas não encerramos nossos canais de comunicação, então fique à vontade de conversar comigo pessoalmente, por WhatsApp, por Instagram, até por e-mail, tá bom? Só não me mande corrente, tá certo? Então, gente, beijão no coração de todos e espero que vocês conquistem o sucesso que vocês desejam para a carreira de vocês. Nos vemos em breve. Tchau.